2 ou 3 autores franceses e tal, um alemão, para você fazer esse negócio ficar bacana, tá? Então, o que resta aos alunos de graduação nesse modelo? Ser um retransmissor dos conhecimentos provenientes, dos sábios provenientes da academia para a maior parte da população, né? Então, esse sistema revela aqui sua face mais perversa. Um descolamento total da universidade, encerrada em sua torre de marfim e em relação ao restante da sociedade, da qual queira ou não ela faz parte, né? Eu chamo essas práticas de ensino quadradão. E o que fazer? Por exemplo, além da sala de aula circular e participativa, como é que a gente vai dar nossa avaliação? Eu odeio dar aula de História do Brasil, gosto que isso esteja registrado e filmado, né? Porque é uma história indigna. Eu começo a dar aula, logo no comecinho, Primeira República, eu já estou indignado, já estou enfurecido, babando de raiva, né? Como é que pode, né? Como é que pode tanto potencial ser desperdiçado? Que me revolta. História do Brasil me revolta. Eu fico sem condições de dar aula. Só de falar isso, já fiquei agitado. Né? Mas para me revoltar tanto, eu resolvi bolar um novo método de avaliação. Por exemplo, como é que a gente vai fazer uma pergunta sobre o Estado Novo? A pergunta que eu fiz esse semestre aos alunos. Crie uma mini peça com 4 personagens. Pode colocar mais se quiser, né? Mas tem que começar com feijão com arroz. Getúlio Vargas, um operário sindicalizado, um patrão e um malandro. Pronto. Tem um caderno de fonte que tem várias músicas, vários sambas, discursos do Getúlio, mais os autores, e eles criaram peças excelentes, tá? Antes eles têm que colocar 50 palavras-chave dos textos teóricos, 50 expressões das fontes primárias, né? Para passar pelos textos todos para poder se inspirar. Parece que não, mas artista tem que estudar. O que acontece? Qual é a palavra-chave? Tanto na avaliação quanto nos seminários. A palavra-chave é criação e não repetição. A crítica, né? Ela tem a ver com a criação. Criticar é criar alguma coisa. Na verdade, é criar um pensamento diferente daquele pensamento que estava estabelecido ali. O aluno que não está acostumado a criar, eu brinco, falo com meus alunos, é engraçado, é um sistema que o aluno da graduação não é estimulado a pensar. Aí depois chega na pós-graduação, a gente diz, pô, mas esses alunos de pós-graduação não têm criatividade, não pensam. Claro, eles chegam a ser dispensantes na graduação, mas aí a gente dá aquela travada neles, como o professor Antônio Rezende falou muito bem, né? Ensina eles a não rir, né? Ensina eles a... Não, você não pode questionar os autores, imagina, você não tem ainda lastro para questionar os autores, né? Então, você não pode inventar isso, pelo amor de Deus, olha, se atenha ao texto, o que está no texto é o que vale. Parece até que é aula de direito, né? Que o texto do Bourdieu é uma constituição, não pode fugir daquilo. Não, deixa eu falar o Bourdieu, né? O que interessa é que é o Bourdieu para a gente vai se apropriar dele, a gente vai caçar nele aquilo que nos interessa. E aí eu fiz uma pesquisa, teve um aluno que fez um trabalho sobre Getúlio na forma de cordel. E ele nem é paraibano, ele é carioca, mas ele pesquisou. E a maioria dos estudantes disse o seguinte: nesse método, eles tiveram que estudar mais e não menos. Mas eu vejo eles orgulhosos do próprio trabalho, porque o trabalho dele não é igual aos outros 59 trabalhos, que são resumos do texto. Tá? O trabalho dele é um trabalho só dele. Criação própria, exclusiva dele. Bom, o 7º item, história para quê e para quem? Mencionado ontem pela professora Maria Helena Capelato. Talvez seja o ponto mais importante, né? Numa sala que eu estou chamando provisoriamente de ensino circular, eu também não pretendo elaborar uma teoria, não. Estou falando sobre isso só para... Os conhecimentos, as experiências e as vivências dos alunos fazem parte integrante da aula e são valorizados. Comparações entre o passado e o presente são constantes. A todo tempo, a pergunta que alunos e professor devem responder é a mesma. De que forma este conhecimento se relaciona à minha realidade? Como ele pode ser utilizado para compreendê-la e transformá-la? E aqui eu toco num ponto que eu acho muito relevante e recente. A contribuição de alunos de diferentes classes sociais expostos a processos sociais diferenciados é uma riqueza que não pode deixar de ser explorada no processo educativo. Em 2015 eu dei um curso chamado Debrei a Formação da Cultura Afro-Carioca.
e havia a presença de inúmeros bolsistas do PIBID e de alunos e alunas cotistas, que na prática já tinham iniciado sua docência nas escolas. E esses alunos e alunas enriqueceram tremendamente o debate sobre o Debré. Por quê? Porque eles contrastaram o Debré que eles estavam aprendendo, né, que eles estavam estudando, com o Debré que aparecia nos livros didáticos. E o que eles descobriram? No livro didático, só colocavam praticamente uma ou duas aquarelas ou gravuras do Debré, aquela que os negros estavam apanhando. Tá? Só que o Debré mostra no livro dele, no livro do Debré é espetacular, porque ele era francês, jacobino, influenciado pela Revolução Francesa, e ele achava a escravidão um absurdo. Ele mostra que os negros coletavam espécies naturais, eles eram barbeiros, eles eram pintores, né? Eles faziam a limpeza das ruas, eles trabalhavam para os outros próprios negros na cura de doenças, enfim, eles eram muito mais do que trabalhadores de passagem. O Debré diz claramente, né, que esses negros é que estavam construindo a nova nação, a nação brasileira. Tudo isso os livros didáticos deixam de lado e só colocam a questão da violência. O negro apanhava. E aí foi muito interessante ver, a partir da sensibilidade dos alunos afrodescendentes, que diziam: está negando o negro, está colocando o negro numa posição passiva. Aparentemente você está denunciando a escravidão, mas na verdade está negando o papel construtivo, o papel ativo dessa população negra, inclusive se revoltando, inclusive confrontando a escravidão. Né? Então, para terminar, esse breve exemplo demonstra para mim claramente qual é o papel do professor universitário, e não somente o professor universitário, no século XXI. Né? Aquele professor que eu mencionei lá no começo, catedrático, ele era uma espécie de solista de uma plateia silenciosa, sendo que no final a gente não podia nem levantar e falar bravo, porque ele achava que aquilo era absurdo. Né? Ele era um virtuoso, a ser ouvido em silêncio respeitoso pela plateia. Qual é o papel do professor hoje? O professor hoje é um maestro de uma ópera polifônica. A gente tem que ouvir todos os sons das diferentes experiências, das diferentes visões de mundo, a questão de gênero, a questão de raça, a questão de orientação sexual. Tudo isso é para enriquecer a nossa aula. Uma sala de aula que faça jus à rica diversidade do mundo, em que todos aprendam com todos, e ao final nem mais vai haver professor. Todos nós, eu acho que todos nós somos o tempo todo alunos e professores. Foi isso que eu humildemente aprendi com os meus maiores professores em 34 anos na sala de aula. Esses professores foram os meus alunos. Boa tarde, muito obrigado.